pelo tema de hoje, né? Como é que você fala muito inglês? Build-to-suit. Build-to-suit. Locação Build-to-suit. Perguntar aí para o Humberto, né? O que é locação Build-to-suit? Isso mesmo, a pronúncia, Humberto? Isso. É mais um produto que como a maioria dos produtos econômicos que vem dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que há meio século aí é o berço da economia mundial e quem cria todas as inovações. Então esse termo Build-to-suit vem de lá. E na tradução simples significa construído para servir. Mas aqui no Brasil, a gente chama de locação por encomenda. Então, até para simplificar o entendimento do público, a gente vai tratar hoje da locação por encomenda. E o que é a locação por encomenda? Ela representa uma tendência crescente no mercado imobiliário, Lucival, especialmente focada em propriedades comerciais. Essa abordagem envolve o desenvolvimento de um imóvel sob medida para atender às necessidades específicas de um locatário. Ou seja, em vez de adaptar-se um espaço pré-existente, a empresa ela tem a oportunidade de contratar um locador que está disposto, que possui um imóvel, e aquele locador ele vai adequar o imóvel exatamente às necessidades daquele inquilino. Então ele vai fazer toda a construção, vai buscar também a localização, inclusive o locador dessa modalidade, ele costuma dispor não só do imóvel, ele na maioria das vezes ele dispõe do capital, porque o locatário normalmente já tem uma localização específica que ele deseja. Então aquele locador vai, compra o imóvel e constrói nas medidas que o locatário deseja. E, claro, isso tudo atrelado a uma segurança muito grande que essa modalidade envolve. Ô, Humberto, e qual é o perfil do inquilino que busca essa modalidade? E são muitas as empresas que vêm adotando esse modelo de locação. Entre elas, a gente pode destacar aí, Lucival, as franqueadoras. Normalmente as franquias, ela tem uma modelagem e é difícil encontrar essa modelagem no mercado. Outro grande exemplo são as grandes redes de farmácias, redes de supermercados, hipermercados, que já tem um modelo específico para adequar ao seu modelo de negócio e não encontram no mercado esses imóveis disponíveis. Então, esses são o tipo de inquilino que mais procura. E muitos locadores têm se especializado nisso, em adquirir imóveis e atender especificamente esse tipo de inquilino. Então você já tem essa visão, juntamente com todos da sua empresa, já de buscar esses imóveis, esses equipamentos, sabendo que a demanda é grande, já tem aumentado, inclusive, pessoas que queiram, digamos assim, já um local que não precise investir além da conta, que já esteja já quase dentro daquilo que ele já pensa, como você citou bem. Tem franquia que tem um estilo de uma loja, um jeito de ser, outro busca esquinas, com o primeiro andar, ou então uma casa sem um andar e tal. Então você já, com essa visão, com essa procura, com esse estilo que é empregado lá fora e está chegando com força aqui no Brasil, e não é diferente em Feira de Santana, você já se adianta também dizendo que é um dos perfis, é um dos trabalhos que você já tem lá em mente com toda a equipe lá da Nobel Imobiliária. É isso mesmo, Humberto? Exatamente, Lucival. A gente já tem essa expertise, já sabe que existe essa demanda. Sabemos que essa demanda é muito crescente. Inclusive, muitos locadores ou locatários, eles não sabem desse perfil. Então, é comum a gente observar, por exemplo, Lucival, o inquilino ele aluga um imóvel e ele faz uma reforma imensa naquele imóvel. Então, assim, ele gasta muito porque para adequar a sua necessidade. Então, ele tem um custo de entrada muito alto. Vai gastar além da conta, né? Por não conhecer essa modalidade. Então, as grandes empresas, que elas focam sempre em ter o máximo de resultado, em ter o mínimo de perda possível. Então, elas já sabem disso e elas já buscam locadores que tem esse perfil para que possa oferecer o imóvel já de acordo com o que eles precisam. Isso reduz para a empresa um gasto imenso que ela tem no início da locação. Então, o locador vai ter uma vantagem muito grande, que ele vai ter a segurança jurídica do negócio
Os contratos, eles sempre são de longo prazo. Por ser contratos de longo prazo, oferece uma segurança grande. Imagina você dispor do seu imóvel por um contrato que normalmente é de 10, 20 ou até 30 anos, na certeza que você vai ter aquele mesmo locatário durante todo esse período. Então isso gera uma segurança muito grande. Outra coisa que chama muito a atenção para o investidor, locador, é o retorno sobre o investimento. Em uma locação comum, costuma-se ter um retorno de 0,3, 0,4, no máximo 0,5, que é o que a gente chama o ROI, retorno sobre o investimento. Nesse modelo de locação por encomenda, o retorno do locador costuma ser maior. Esse retorno chega facilmente a 1%, porque ali está embutido toda a construção daquele empreendimento, daquele imóvel, não só a aquisição do terreno, mas toda a construção, ela é diluída dentro do prazo de locação, a fim de fazer com que o investidor que proporcionou aquela facilidade para o inquilino, ele tenha o retorno devido. E por último, é a segurança contratual. Nesse modelo de locação, diferente da locação convencional, existem algumas regras que estão lá na lei do inquilinato, que dá uma segurança maior para que o locador ele não venha fazer um investimento altíssimo, porque isso sempre requer um investimento alto, e depois ele seja prejudicado caso o inquilino não venha ficar naquele imóvel. Uhum. Então ele tem a segurança jurídica também, e isso facilita bastante e favorece ao investidor focar e oferecer imóveis nessa modalidade que tem crescido muito. Um ambiente onde a pessoa já possa ter aquele propósito para aquela finalidade, sem exagero, sem gastar demais, né? O objetivo é, eu vou ocupar um espaço onde para mim já me serve muito bem. A gente falava também sobre os benefícios do Build to Suit, é isso mesmo? Build to Suit. Isso. Mas no nosso popular quer dizer locação aluguel, por encomenda. Por encomenda. As vantagens para o locatário e também para o locador, você acabou de falar aqui no nosso programa, mas você queria acrescentar mais o quê? Eu frisei as vantagens para o locador. Agora eu quero saber para o locatário também. Isso, tem vantagens para o locatário também. A grande vantagem é a customização do espaço. Imagina que o diretor da rádio hoje, o Pedro Irujo, ele queira abrir uma unidade em Alagoinhas. Então, dificilmente ele vai chegar lá na cidade e encontrar um imóvel com essa característica. E é justamente aí que entra a locação por encomenda. Então, ele pode procurar lá um investidor que esteja disposto a construir, porque precisa ser nessa modelagem. E essa modelagem não encontra-se no mercado. Aí onde entra a locação por encomenda, o investidor ele vai construir exatamente nessa modelagem e dispor para que aquele locatário não tenha que alugar um imóvel que não tem as características e venha fazer uma reforma imensa, porque para ter uma modelagem igual a essa, com certeza absoluta, o locatário teria que fazer uma reforma e dispor de um valor muito alto para iniciar ali as suas atividades. Então, a modalidade da locação por encomenda tem essa grande vantagem, que é para o locatário a customização de espaços, redução de custos iniciais, como a gente falou, fazer uma reforma muito grande no início, e isso acontece muito. É um custo elevadíssimo e que normalmente impacta, porque normalmente o investidor que está iniciando ali as suas atividades, ele acaba tirando esse recurso do capital de giro para investir na modelagem inicial da sua empresa. E por último é a localização estratégica. Normalmente, quem busca essa modalidade escolhe qual localização quer. Então, digamos que eu sou o locatário, eu chego para você, Lucival, e falo: olha, Lucival, eu quero um imóvel ali na Getúlio Vargas, na parte mais central, e só quero em uma esquina. Então, aquele investidor vai ter que encontrar um imóvel com essa característica exata para me oferecer. Então, são características que buscam facilitar a vida tanto do locador quanto do locatário. E essa modalidade de locação tem amparo jurídico, Humberto? Com toda certeza. Até porque observa que é um investimento que tem uma exigência a mais,
E você vai conseguir, o cidadão lá vai ter que investir um pouco a mais de acordo com a exigência da pessoa que tem interesse. E aí, de repente, de ter um prazo de locação mínimo, máximo para isso, de repente o cara paga, você vai, investe e com poucos meses diz, eu não quero mais ficar no ambiente. Como é que é? Tem esse lado também do período de locação e fale também sobre o amparo jurídico, por favor. É isso. Inclusive, é tudo amparado pela lei do inquilinato, porém, na própria lei do inquilinato foram inseridos 2 artigos, que é o artigo 54A e 54E. E o que é que fala esses artigos? O que é que dá de segurança? Irredutibilidade do valor dos aluguéis. Então, o locatário que aluga o imóvel nessa modalidade, ele sabe que do início até o fim não vai poder pleitear redução daquele aluguel. Aquele aluguel ele vai permanecer corrigido anualmente pelo índice escolhido, que pode ser IPCA ou IGPM, mas durante todo o período de locação, aquele imóvel não vai ter alteração, é proibido ter alteração, tanto para mais quanto para menos. É claro que essa lei protege os dois, protege o locador e protege também o locatário. Renúncia ao direito de revisão, que é justamente isso. É comum, Walter e Lucival, durante uma locação de longo período, no meio da locação, o locador acha, olha, meu imóvel valorizou, eu quero fazer uma revisional. Nesse caso, é proibido fazer revisional. Isso tudo está na lei. E a flexibilidade da rescisão. Normalmente, em uma locação convencional, se estabelece lá uma multa que normalmente é de 3 meses de aluguel, caso o locatário devolva o imóvel antes do final do contrato. Já nessa modalidade, que é a locação por encomenda, a multa ela é bem maior. Por quê? Porque o proprietário daquele imóvel, ele precisou fazer um investimento muito alto. Então, para que ele tenha segurança jurídica desse alto investimento, a lei permite que a multa seja referente a todo o período restante do contrato. Então, um exemplo, ele fez um contrato para 20 anos e utilizou o imóvel por 10 anos, aqueles 10 anos que ainda não foram utilizados, caso o imóvel venha a ser devolvido, ele vai precisar ser pago como multa, para que aquele locador, que é o proprietário do imóvel, não venha ter prejuízo, já que ele fez o imóvel de encomenda, ele fez o imóvel com características específicas para aquele locatário. Então, por isso, a lei do inquilinato protege totalmente essa modalidade, por isso que ela tem crescido e tem tido cada vez mais adesão. 8 horas, 1 minuto, finalizando o programa, mas não posso deixar de perguntar essa também para você, uma curiosidade que bateu também. Humberto, você pode citar quais os maiores exemplos de empresas que utilizam essa modalidade de locação? Isso normalmente sempre as grandes empresas, né? Quem sai na frente. Então a gente pode citar aí as multinacionais, a Amazon, a Walmart, a Starbucks, a Apple, todas elas utilizam esse modelo de locação. Elas não vão lá, primeiro que não encontram imóvel com a característica que eles precisam. Então eles sempre alugam nessa modalidade. E aqui em Feira a gente pode ter exemplos também? Temos sim, vários. Eu posso destacar aí as redes de farmácias que de 10 anos para cá cresceram muito na cidade. A gente tem como exemplo aí a Drogazil, a Pague Menos, a Drogaria São Paulo, que todas elas utilizam essa modelagem. Então, normalmente você observa que elas funcionam na sua grande maioria nas esquinas dos grandes centros, porque essa é uma exigência da marca. Então, normalmente, a pessoa que possui o imóvel quer alugar para ele, se não já estiver localizado em uma dessas esquinas, ele vai lá, compra o imóvel e constrói de acordo com a necessidade daquele inquilino. E o retorno é satisfatório. Então, tem crescido, a gente tem exemplo local. E você que deseja investir no mercado imobiliário com segurança, tá aí uma dica que é sensacional e que com certeza você ficará 100% satisfeito. E quer saber mais, só procurar Humberto lá na Nobel Imobiliária. O endereço e o contato como é feito com todos vocês lá da Nobel, Humberto. Muito obrigado pela presença mais uma vez. E eu realmente um tema interessante, a gente não conhecia essa modalidade, foi Rafael. Como é? Como é? Biotessut. Biotessut. Olha. É aluguel, como é? Aluguel por...
A modalidade? O nome Build-to-Suit significa, em português, traduzindo para o português natural, é a locação por encomenda. Por encomenda, com aquela finalidade, eu quero para sim, dessa forma. Aí você vai procurar a equipe do nosso amigo Humberto. Inclusive, Lucival, ao dar voltas na cidade, você vai ver, principalmente aqui na Getúlio Vargas, muitos imóveis com placa alugo e construo. Porque ali o proprietário daquele imóvel já tem conhecimento dessa modalidade e ele dispõe daquele imóvel para poder construir. Modelo, né? Daquela franquia, vamos dizer assim, né? Exatamente, para que quando o inquilino estiver procurando, ele já tenha facilidade, porque ao ver uma placa aluga e construir, ele já sabe que é a modalidade de locação por encomenda. A Nobel Imóveis, ela tem uma equipe capacitada para ajudar você, não só no aluguel por encomenda, mas em todas as modalidades de locação, que, diga-se de passagem, é a vertente do mercado imobiliário que mais tem crescido nos últimos anos, é o setor de locação, e o que é mais carente de bons profissionais capacitados. A Nobel Imóveis fica ali na Avenida Governador João Durval, número 2979, bem próximo à Estação Nova. Você pode nos encontrar também aí nas redes sociais, é só colocar lá no YouTube, Instagram, Facebook, @Nobel Imóveis e também @Humberto Mascarenhas. Você irá nos encontrar e vai ser um prazer ajudar você, te orientar, tirar toda a dúvida que você tiver. Quero agradecer aí mais uma vez a participação e deixar um forte abraço para todos e até a próxima. Até a próxima, Humberto. Walter, finalizando o programa.